Senhoras e senhores, novamente bem-vindos à nossa RA SIC Caxias. O tema dessa edição é Rio Grande do Sul. Vamos falar sobre o poder do judiciário no desenvolvimento do nosso estado. Confira nos telões as marcas patrocinadoras e apoiadoras da nossa RA SIC Caxias. Sejam bem-vindos à RA SIC Caxias, alusiva ao Fórum da Liberdade. O tema dessa edição é a reforma tributária e o ativismo judicial, com palestra do presidente da Seccional Gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil, Leonardo Lamacchia. Confiram nos telões as marcas patrocinadoras e apoiadoras da nossa RA SIC Caxias. Senhoras e senhores, para sua saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC Caxias, Celestino Oscar Louro. Cumprimento o nosso palestrante de hoje, presidente da OAB do Rio Grande do Sul, Dr. Leonardo Lamacchia. Bem-vindo a Caxias e, em especial, a nossa SIC Caxias. Procurador-Geral do Município, Adriano Taca, bem-vindo. Presidente da Câmara de Vereadores, vereador Zé D'Ambrós. Nosso ex-governador, Germano Rigoto, bem-vindo, filho dessa terra. Presidente do Instituto de Estudos Empresariais, Fernanda Stivaletti Ritter, bem-vinda. A imprensa, senhoras e senhores. É com muita satisfação que eu me dirijo a todos vocês, nesta RA SIC, que marca não apenas a vinda do presidente da OAB Gaúcha a Caxias do Sul, mas também a divulgação do Fórum da Liberdade 2024, para toda a nossa Serra Gaúcha. Um evento que é promovido pelo Instituto de Estudos Empresariais. A SIC Caxias sente-se honrada em ser parceira deste evento, que promove diálogo e a reflexão sobre princípios e valores essenciais para o desenvolvimento saudável da nossa sociedade. A presença do Dr. Leonardo e a senhora Fernanda Ritter, defensores dos direitos e das liberdades individuais, reforça o comprometimento da nossa entidade com esses mesmos valores. A liberdade é um princípio firmemente defendido pela nossa SIC Caxias, ao lado de outros valores igualmente importantes, como a democracia, a ética e a transparência. Acreditamos que a liberdade é base sobre a qual construímos nossas vidas, nossos negócios e a nossa comunidade. Defendemos as liberdades individuais, a liberdade econômica e a liberdade de expressão e opinião, imprescindíveis para uma sociedade saudável e dinâmica. Além disso, compartilhamos a visão de que a redução e a eficiência do tamanho do Estado são fundamentais para o crescimento econômico
e para o bem-estar de todos. Da mesma forma, não se pode falar em liberdade de qualquer natureza se nós não tivermos segurança jurídica. Assim, o Fórum da Liberdade se torna extremamente significativo, pois nos proporciona a oportunidade de debater estas ideias e perspectivas e de trabalharmos juntos na busca de soluções para os desafios que se apresentam. Com a participação de pessoas comprometidas, temos certeza de que alcançaremos avanços na busca por uma sociedade mais próspera. Agradeço novamente, presidente Lamáquia, por aceitar o nosso convite e compartilhar conosco o seu conhecimento e a sua experiência. Por fim, eu não posso deixar de mencionar a importância e o sucesso da realização da 32ª Mercopar, aqui em Caxias do Sul. Esse evento, que reuniu empresas com suas inovações e tecnologias, desempenha um papel fundamental no fortalecimento da economia, não apenas da nossa cidade, mas de toda a região e de todo o Rio Grande do Sul. A Mercopar não promove apenas o desenvolvimento industrial, a geração de empregos e o estímulo à inovação, mas também movimenta toda a cadeia do comércio e dos serviços. A feira foi um sucesso, deixa um impacto muito forte na cidade, um legado que é o contato das empresas de menor porte com novas tecnologias. Se a feira não fosse aqui em Caxias, pequenas e médias empresas não teriam esta oportunidade. É um impacto imediato e um outro impacto fortíssimo de médio e longo prazo. Parabéns aos organizadores, ao Cimex, ao Simplas, ao Sebrae e à Fiergs, e todos mais que se envolveram nesse magnífico evento. O movimento empresarial da Serra Gaúcha conta e não medirá esforços para que o ativo Mercopar continue em Caxias do Sul, crescendo mais e mais a cada edição. Muito obrigado e uma boa RA a todos. Obrigada. Na vitrine RA de hoje, recebemos a associada Estera Medicina Estética e Capilar. A Estera oferece tratamentos faciais e corporais, incluindo transplantes capilares. A associada trabalha com tecnologia avançada e com profissionais qualificados em constante atualização. A clínica tem seu foco na autoestima e bem-estar dos pacientes. A Estera organizou um sorteio de 2 brindes para vocês. E a primeira ganhadora é Miriam Cardoso Souza. E o segundo ganhador, Oli Paz. Parabéns! Retirem seus... Retirem seus brindes no espaço da vitrine no final do evento. Senhoras e senhores, convidamos para que conheçam a nova edição da Galeria SIC, com a exposição Memórias do Projeto Girassol, nos corredores da entidade. O Projeto Girassol foi lançado pela Grale no ano de 1998 e integra ações de responsabilidade social da empresa. A exposição conta com 40 imagens geradas com auxílio da inteligência artificial das lembranças dos participantes do projeto. Neste momento, convidamos para que assistam ao teaser do Fórum da Liberdade, que acontecerá nos dias 4 e 5 de abril de 2024.
E para finalizar, confiram o vídeo desenvolvido pela equipe da SIC Caxias com os melhores momentos da entidade na Feira Mercopar. Há mais de 30 anos, a SIC Caxias é uma parte essencial da Mercopar. Não é apenas uma feira, é um espaço de conexão, conhecimento, crescimento e oportunidades de negócios. Uma parceria que transforma negócios, impulsiona a economia e inspira o futuro. SIC Caxias e Mercopar, juntas pelo desenvolvimento do ambiente de inovação. Lembramos que as perguntas devem ser realizadas através do Slido. Você pode acessar a ferramenta escaneando com a câmera do seu celular o QR Code dos telões ou nas suas mesas. Neste momento, convidamos ao palco para a sua apresentação Leonardo Lamáquia. Bem-vindo à RA SIC Caxias. Quero cumprimentar o presidente Celestino Lara e agradecer, presidente Celestino, porque eu aprendi nesses 1 ano e 10 meses de exercício da presidência da OAB que falar concorrendo com o horário do almoço ou do jantar é uma coisa muito complicada. Então eu já queria até pedir que fossem servindo o almoço para eu não concorrer com este horário sagrado, mas dizer, presidente Celestino, da minha alegria de estar aqui na SIC de Caxias, e me lembrava há pouco, saudando a nossa presidente da subseção de Caxias do Sul, doutora Ana Furlan, que nesse palco eu já me manifestei no lançamento da candidatura da presidente Ana. Foi aqui realizada um grande evento, casa cheia como estamos hoje. Então, por várias razões, pela acolhida que tive agora antes na reunião, pela nossa identidade de visões e de propósitos, me sinto absolutamente em casa e agradeço muito em seu nome a toda a diretoria da SIC, a todos que vieram ouvir um pouco de algumas posições nossas neste período na OAB do Rio Grande do Sul. Quero saudar com muita alegria, muito respeito, muita admiração o ex-governador do estado, o ex-deputado federal e estadual Germano Rigoto, agradecendo o governador Rigoto e afirmando em público o que afirmei ali na reunião da diretoria da SIC, que o senhor faz muita falta como homem público em cargos pela sua capacidade de agregação, pelo seu talento, pelo seu equilíbrio e pela sua competência. Muito obrigado pela sua presença. Saudar o Procurador-Geral do município de Caxias do Sul, doutor Adriano Taca, presidente do IEE, Instituto de Estudos Empresariais, Fernanda Estivalete Ritter. Parabéns, Fernanda, pelo trabalho, parabéns pelo lançamento de mais um Fórum da Liberdade, evento no qual são debatidos temas muito importantes e, mais do que nunca, importante que tenhamos fóruns como o Fórum da Liberdade. Um prazer grande te ter aqui também. Muito obrigado por estar participando deste momento de lançamento do Fórum da Liberdade. Saúdo o presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, vereador Zé D'Ambrós, minha presidente Ana Carla Hendler Gava Furlan, presidente da subseção da OAB de Caxias do Sul, e o seu vice-presidente Maurício Graziotin. Saudar o Daniel Randon, presidente da Randon Corp e presidente do Transforma RS, e agradecer muito, Daniel, também pela acolhida. O Daniel me trouxe até aqui a SIC, já disse que só para ver o nível que eu estou hoje, o meu motorista foi o Daniel Randon, só para vocês terem ideia de como cheguei bem acompanhado aqui na SIC. Então, Daniel, muito obrigado pelo carinho de sempre e pela presença. E se me permitem, de uma forma muito breve, mas eu não posso deixar de fazer referência aqui a alguns colegas, advogadas e advogados, muito importantes nesse nosso trabalho de ordem, uma obra coletiva que nós temos na OAB do Rio Grande do Sul, e faço, em primeiro lugar, uma saudação aos ex e sempre presidentes da OAB de Caxias do Sul, com muito carinho, com muito respeito, com muita admiração, ao Seu Barbosa, a Ir Paulo Luz e Graziela Vanin. Queria pedir uma salva de palmas a esses grandes líderes
da advocacia gaúcha, e sempre faço com muito respeito aos nossos ex-presidentes, e eu sempre digo, governador Rigoto, que os nossos ex-presidentes representam o passado pelo que fizeram, o presente por continuarem presentes na advocacia e na vida da UAB, e estando presentes, estão ajudando a construir o nosso futuro. E também quero destacar aqui a presença da nossa ouvidora da mulher, advogada, conselheira Áurea Born, do conselheiro Daniel Melo Barreto, do nosso presidente Rui Robalos, presidente da subseção de Nova Petrópolis, e por fim, saudar todas as senhoras e os senhores também aqui presentes na pessoa do ex-presidente da Fiergs, Dagoberto Lima Godoy. Gostaria de fazer muito mais saudações, mas se a gente incumprir das saudações, acaba se alongando, então sintam-se todos saudados e cumprimentados. Eu vou iniciar essa minha manifestação usando duas expressões que utilizei no dia 16 de fevereiro de 2022. A pior ditadura é a ditadura do Poder Judiciário. Contra ela não há a quem recorrer. Essa expressão usei no meu discurso de posse no Teatro Dante Baroni, em Porto Alegre, e de lá para cá as coisas só pioraram. Queremos leis que governem os homens e não homens que governem as leis. Essa expressão usei no dia 16 de fevereiro de 2022 no Teatro Dante Baroni, na posse solene da UAB do Rio Grande do Sul. E de lá para cá, as coisas só pioraram. No último dia, há 15 dias atrás, tivemos uma reunião em Brasília dos presidentes de seccionais, compareceram 15, e do presidente do Conselho Federal da UAB, com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O objetivo da reunião, e por isso que digo que de 16 de fevereiro de 2022 para cá as coisas só pioraram, foi para requerermos que os processos do dia 8 de janeiro que foram afetados ao plenário virtual, depois de terem sido realizadas 3 sustentações orais no plenário físico do Supremo Tribunal Federal, para que essa decisão de afetação dos processos ao plenário virtual fosse revista. E eu também não posso perder, presidente Celestino, a oportunidade, neste fórum qualificadíssimo, de uma das mais importantes instituições empresariais do Rio Grande do Sul e quem sabe do Brasil, que é a SIC de Caxias, eu não posso perder a oportunidade de ocupar essa tribuna. Por isso que devolvi o microfone e pedi para usar da tribuna. Porque nós estamos vivendo um momento no Brasil onde a advocacia está tendo o direito de usar a tribuna restringido. E não vai ser o Supremo nem nenhum tribunal desse país que vai tirar uma advogada ou um advogado da tribuna. Porque quando nós ocupamos uma tribuna, nós usamos da palavra em nome do cidadão, de uma pessoa física ou jurídica, da sociedade. Portanto, eu peço desculpas por ter iniciado a minha manifestação até de forma um pouco incisiva, mas tenho feito questão de, em qualquer evento, falar da tribuna e dizer no início da minha fala que esse é um direito das advogadas e advogados gaúchos e brasileiros e que nem a Suprema Corte vai nos impedir de usar a palavra numa tribuna. Até porque, nos regimes de exceção, nós não fomos impedidos de usar a tribuna em nome do nosso Constituinte. E por isso, presidente Celestino, que aproveitei este fórum qualificadíssimo para dizer que nós lançamos uma campanha da UAB do Rio Grande do Sul. Esta campanha diz que vídeo gravado não é sustentação oral. E não é mesmo. Porque vídeo gravado, primeiro, não é assistido, na maioria das vezes, e nós temos provas de que estes vídeos no plenário virtual não são assistidos. E segundo, porque a sustentação oral é o momento em que nós podemos usar da palavra em nome do nosso Constituinte, seja uma pessoa física ou jurídica,
podemos fazer uma questão de fato, uma questão de ordem e assistir ao debate que está sendo produzido pelos julgadores naquela sessão de julgamento, coisa que não é possível no plenário virtual. A OAB não é contra a figura ou a ferramenta do plenário virtual, desde que seja uma opção da advogada ou advogado retirar o processo do plenário virtual e ter um julgamento presencial ou telepresencialmente. Então eu fiz questão de abrir a minha manifestação reafirmando, pela qualidade deste evento e desta plateia, reafirmando esta nossa campanha e esse nosso brado, que não é uma pauta corporativa. Nós não estamos bradando por uma pauta que seja de interesse das advogadas e advogados exclusivamente. Nós estamos bradando por uma pauta que é de interesse de toda a sociedade gaúcha e brasileira, porque diz respeito ao direito à ampla defesa e ao devido processo legal. Para falar um pouco de reforma tributária e de ativismo, eu me lembrei, quando eu vinha subindo a serra agora, que nós estamos, se estivéssemos em 1930, nós estamos em plena revolução. Hoje é dia 20. Amanhã, os cavalos estariam sendo amarrados no obelisco no Rio de Janeiro. Foi no dia 24 de outubro de 1930 que o presidente Getúlio Dornelles Vargas chega ao Rio de Janeiro e os cavalos são amarrados no obelisco, derrubando o presidente Júlio Prestes e assumindo o poder central. Seja a Revolução de 30, seja a Revolução de 23, seja a Revolução Farroupilha, nós temos nas diversas revoluções que passamos, além das disputas pelo poder político, evidentemente, mas nós temos um outro elemento central lá do passado, que se comunica direto com o que estamos vivendo aqui no presente, no que tange a reforma tributária. A concentração de recursos nas mãos do poder central e da União Federal. Ou seja, estamos debatendo novamente uma reforma tributária que veio para simplificar o sistema, mas que não simplifica, que veio para descentralizar as receitas da mão da União e que não descentraliza. E aí não posso deixar de fazer referência a uma das causas desta centralização. Falei na reunião com a diretoria da SIC e reitero e sublinho aqui mais uma vez, a Constituição de 1988, que completou agora 35 anos, foi justa e merecidamente batizada de Constituição Cidadã, porque ela nos devolveu direitos e garantias individuais que nós tínhamos perdido no regime de exceção. Então é correto tanto o apelido que a Constituição levou, de Constituição Cidadã, como que nós possamos comemorar todos os seus aniversários para reafirmar a importância de um texto constitucional que tenha lá garantias individuais das pessoas e da sociedade. Até porque uma das funções precípuas de uma Constituição é proteger o cidadão do poder do Estado. E ela faz bem nesse aspecto no artigo 5º nas garantias individuais. O problema, e o governador Rigoto foi um grande especialista no tema reforma tributária, o problema é que a Constituição de 88 criou contribuições lá no artigo 149 que são instituídas pela União e que não são divididas com os estados e municípios. E este artigo 149 e estas contribuições ampliaram este processo de centralização dos recursos. Esta reforma tributária, que nós temos algumas críticas em relação a ela, em primeiro lugar, surge com a ideia da criação de um IVA, de um Imposto sobre Valor Agregado, cuja ideia, acho que, pelo que me lembro, o governador Rigoto já defendia, é muito inteligente. Só que aí o texto aprovado, ao invés de criar um IVA, cria dois. A Contribuição Brasileira de Serviço, a CBS, e o Imposto Brasileiro de Serviço, o IBS. Então já não cria um imposto único. Estes dois tributos criados, novos, para substituir impostos que são hoje de competência dos municípios, segundo se afirma, porque
porque aí tem uma outra crítica que eu reitero aqui, que nós temos feito publicamente. Esta reforma tributária tramitou de maneira quase secreta, sem que houvesse um amplo debate na sociedade, e foi colocada, me perdoem uma expressão chula ou grosseira, goela abaixo da sociedade brasileira, porque foi disponibilizada no plenário da Câmara 20 e poucos minutos antes de iniciar o processo de votação. Então eu tenho convicção que muitas deputadas e deputados sequer conseguiram ler o texto da reforma tributária, que vem para desonerar a indústria, presidente Celestino, Daniel Randon. E eu disse, desde a minha primeira manifestação, que precisa ser desonerada sim para ganhar competitividade. Nós não fazemos uma crítica à reforma tributária quando ela vem com o objetivo de desonerar a indústria. A nossa crítica é que, a pretexto de desonerar a indústria, o Estado brasileiro não pode tirar a mão do bolso da indústria e colocar a mão no bolso do setor de serviços e dos profissionais liberais. E a advocacia, assim como os demais profissionais liberais, foram duramente atingidos por este texto que foi aprovado na Câmara. Então, a nossa crítica à reforma tributária é no sentido de que nós não tivemos um debate mais amplo, e eu me lembro, porque a OAB Gaúcha foi uma das únicas que fez uma audiência pública no dia 19 de junho, em Porto Alegre, para fazer um amplo debate. Lá nós já alertávamos que havia muita dúvida sobre o texto que estava em tramitação, porque não se conseguia acessar este texto. Depois eu fui para uma reunião com a nossa bancada federal, foi aberto um espaço onde eu me manifestei, não só em nome da OAB do Rio Grande do Sul, mas do Fórum dos Conselhos, que reúne todos os conselhos de profissão regulamentada, que a OAB detém a presidência deste fórum, do Fórum dos Conselhos, quase 1 milhão de profissionais liberais. E lá estava também, governador Rigoto, o prefeito Sebastião Melo, que também fez uma crítica à reforma, porque os municípios, sobretudo os médios e grandes, perdem a capacidade de fazer política fiscal com a criação desses dois tributos. Então, o prefeito Melo dava o exemplo em Porto Alegre do 4º distrito, que é uma região degradada da cidade, e que hoje ele tem condições de aumentar ou diminuir o ISS daquelas empresas que queiram lá se instalar, para que aquela região degradada tenha maiores investimentos. Com a criação desses dois tributos, o município perde a sua capacidade de fazer política fiscal. Então, nos parece que esta proposta de reforma tributária, e lá na bancada federal um deputado me disse: presidente Lamáquia, por que o senhor está tão nervoso com a proposta de reforma tributária, se há 30 anos no Brasil se discute reforma tributária? E é verdade. Eu me lembrei na hora do governador Rigoto, eu me lembrei na hora do Dr. Luiz Roberto Andrade Ponte, que foi o defensor. O Ponte tinha a ideia dos impostos insonegáveis. Seriam 5 impostos que incidiriam diretamente na indústria: cigarro, bebida, combustíveis, energia e telecomunicações. O governador Rigoto me ajudou. Então, evidentemente que reforma tributária se debate há 30 anos no Brasil, mas eu respondi ao deputado que me questionou, e eu digo, mas eu quero saber qual a reforma tributária que nós estamos debatendo agora, porque o texto não foi disponibilizado para um debate mais amplo para a sociedade. Então, a nossa preocupação é exatamente nesse sentido: dizer que uma proposta de reforma tributária que prevê 10 anos de transição é uma reforma que veio para simplificar o sistema, com todo o respeito e pedindo vênia àqueles que entendem diferente, não nos parece que a reforma seja para simplificar o sistema. Ela onera os profissionais liberais, fazendo com que a nossa tributação aumente em torno de 20%, podendo chegar a 35%. E aqui é um outro ponto que eu destaco: se nós fizermos um debate sério no Brasil sobre o princípio constitucional da capacidade contributiva, nós vamos ver que este princípio vem há muito tempo sendo desrespeitado, porque nós já pagamos hoje uma carga tributária de primeiro mundo para termos serviços de terceiro mundo. Então, há, neste texto aprovado na Câmara, sob o entendimento da OAB do Rio Grande do Sul, um ferimento ao princípio da capacidade contributiva, além de outros ferimentos de natureza constitucional. E por isso que a ordem está pedindo que no Senado da República o texto seja alterado, devolvido à Câmara, para que haja um debate mais amplo com a sociedade brasileira, sobretudo para que sejam ouvidos os setores que poderão ser onerados, e também
os municípios médios e grandes para se buscar uma alternativa a não retirar essa capacidade de exercer a política fiscal. E quando a gente fala em reforma tributária, eu disse que nós não podemos falar em reforma tributária sem nós falarmos da Constituição Federal de 88. E aí eu reforço o que disse. A Constituição Federal de 88 merece os nossos elogios por diversos aspectos, mas nós também precisamos saber fazer algumas críticas pontuais ao texto constitucional. E estas críticas pontuais ao texto constitucional é que estão gerando muito do que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Não há nenhuma dúvida, presidente Celestino, que nós vivemos, sim, um momento grave e delicado de decisões do Supremo Tribunal Federal que se caracterizam como puro ativismo judicial. E aqui eu também quero pedir licença às senhoras e aos senhores para fazer uma diferença. Ativismo judicial é uma coisa grave que nós estamos vivendo no Brasil. Mas há, por parte da Suprema Corte, algo pior que ativismo judicial. Nós temos decisões do Supremo Tribunal Federal que violam o devido processo legal. E isto é mais grave do que ativismo judicial. Isto é mexer na regra do jogo. E a regra do jogo serve exatamente para que aquele cidadão mais simples, até o empresário mais rico, tenham o mesmo tratamento quando forem parte num processo judicial. Por isso que nós precisamos compreender o que está acontecendo hoje no Brasil e o que está acontecendo com o Supremo Tribunal Federal. Nós temos decisões que caracterizam o ativismo, que significa reescrever o texto constitucional, ir além da sua competência, mas nós temos algo mais grave do que o ativismo. Nós temos decisões que têm violado o devido processo legal. Sobretudo no inquérito 4781, apelidado de inquérito do fim do mundo. Um inquérito aberto de ofício, sem que hajam nas suas decisões manifestação do Ministério Público. Aí já há ferimento à regra do jogo. Não poderia ter sido aberto de ofício, não poderiam haver decisões tomadas de ofício sem manifestação do Ministério Público. E há aí usurpação de competência clara e inequívoca do Ministério Público por parte do Supremo. Quando eu falo em Supremo, e faço um parênteses, não há aqui nenhuma crítica à instituição Supremo Tribunal Federal, que é absolutamente necessária para que qualquer país tenha democracia, e democracia, presidente Celestino, é o único caminho, governador Rigoto, para que qualquer nação tenha desenvolvimento, paz e prosperidade. Assim entendido, assim entendida como voto secreto, universal e periódico. Então não há aqui uma crítica à figura da Suprema Corte, que é fundamental numa democracia. A nossa crítica são as decisões da Suprema Corte que interferem no devido processo legal e, pior do que isso, geram um efeito de insegurança jurídica para todo o país. Porque a função precípua de um tribunal, seja de justiça, seja de um tribunal regional federal, seja do Superior Tribunal de Justiça ou da Suprema Corte, é uniformizar a jurisprudência, é ser um farol para a sociedade de como ela deve se comportar e, adotando aquele padrão de comportamento, qual será uma decisão judicial se aquele padrão de comportamento for questionado em juízo. Então, se é função precípua dos tribunais uniformizar a jurisprudência, e se o Supremo Tribunal Federal é a Suprema Corte do país, nós vamos muito mal no que tange a este exemplo
que o Supremo tem dado para o sistema de justiça. E isso tudo acaba gerando insegurança jurídica. E insegurança jurídica afasta investimentos. Investimentos em empresas que vão gerar emprego e tributos. E aí voltamos para a reforma tributária. De que nos adianta discutir uma reforma tributária se nós não tivermos no país segurança jurídica? O ativismo, eu tive a oportunidade de falar na reunião que antecedeu esse almoço, não é algo novo. Eu até trouxe um retrato histórico de que o ativismo teria sido observado pela primeira vez por um jornalista americano em 1947, numa matéria escrita para a revista Fortune. Esta matéria referia-se num momento de tensão que vivia o presidente Franklin Delano Roosevelt, e o jornalista abordou o perfil político e ideológico dos 9 membros da Suprema Corte Americana na aprovação de um plano político e econômico conhecido como New Deal. Este artigo produzido, que analisava a posição dos membros da Suprema Corte, já fazia uma crítica a decisões que poderiam ser tomadas segundo seus critérios ideológicos dos ministros da Suprema Corte. Então, é considerado o ativismo judicial, naquele momento, tornado público a partir da provocação feita por este jornalista. E no Brasil, embora existam estudos, é pacífico, como afirmei, que a nossa Constituição foi um marco importante para a transição daquele momento que vivíamos, até 85, para o momento posterior, onde se retomou a democracia. Mas a nossa Constituição da República tem, sim, aspectos complexos, que misturam a atuação dos poderes. Eu até fiz uma lâmina, onde eu faço uma análise das constituições, da imperial e das republicanas, onde nós tínhamos diferentes momentos. A de 1824, a imperial, nós tínhamos uma monarquia parlamentarista e tínhamos bipartidarismo. E assim nós vamos vendo o avanço até chegarmos à Constituição de 88, onde nós tínhamos república, democracia e tínhamos naquele momento um parlamento forte e multipartidarismo. Só que a concertação possível na Constituição de 88 acabou gerando alguns problemas no texto constitucional, que hoje são utilizados, a meu juízo, para que o Supremo Tribunal Federal cometa decisões que são caracterizadas puramente como ativismo judicial. Nós temos, só para dar um exemplo rápido destas disfunções, naquele sistema que o Montesquieu desenhou e que por ele foi desenhado como 3 poderes independentes e harmônicos entre si. Aí nós já temos um primeiro problema. A figura da medida provisória. A medida provisória autoriza o poder executivo a legislar. E aí nós temos um segundo problema. No poder legislativo, governador Rigoto, as emendas parlamentares, onde o poder legislativo acaba executando uma política pública. E aí nós temos o terceiro problema, ou a terceira disfunção constitucional, que são as ações diretas de constitucionalidade, de inconstitucionalidade e a arguição de descumprimento de preceito fundamental. E por que eu digo que elas são um problema? Na teoria, da forma com que foram desenhadas no artigo 102 da Constituição Federal, elas estão corretas. Nós precisamos que alguém, e este alguém é o Supremo Tribunal Federal, faça o controle concentrado de constitucionalidade. Para aqueles que não são operadores do direito, não querendo ser técnico, qual é a diferença do controle difuso e do concentrado? O difuso, qualquer cidadão no seu processo individual pode suscitar a inconstitucionalidade de uma norma, que vai valer só para o seu processo, para o seu caso concreto. O controle concentrado de constitucionalidade são as ações diretas de constitucionalidade, inconstitucionalidade e ADPFs, onde um rol de entidades é legitimada a fazer o questionamento. E a decisão tomada naquela ação tem efeito erga omnes contra tudo
e contra todos. Por que eu digo que hoje as ações diretas são uma disfunção constitucional e são diretamente responsáveis pelo que nós estamos vivendo em termos de ativismo judicial? Eu vou dar um dado para as senhoras e para os senhores que está nesta lâmina que eu produzi. Essa lâmina demonstra o número de ações de cumprimento de preceito fundamental ajuizadas no Brasil no Supremo Tribunal Federal. 2016, 60. 2017, 68. 2018, 54. 2019, 82. E agora o destaque. 2020, 135. 2021, 154 ações de descumprimento de preceito fundamental a DPFs ajuizadas no Supremo Tribunal Federal. Portanto, o Supremo tem sido como nunca provocado a se manifestar sobre temas que muitas das vezes não são da sua competência privativa. Ao contrário, são da competência privativa da Câmara e do Senado da República. E aí, as senhoras e os senhores devem estar pensando, então eu estou sendo contraditório, porque eu disse que o Supremo Tribunal Federal tem sido culpado por decisões que não geram segurança jurídica, que o Supremo Tribunal Federal tem cometido ativismo judicial, e eu agora estou dizendo que a culpa não é do Supremo. Continua sendo do Supremo. Porque o Supremo faz um juízo de admissibilidade destas ações. Tanto das ações diretas, de constitucionalidade e inconstitucionalidade, como das ações de descumprimento de preceito fundamental. E nós vemos neste gráfico que há um alargamento do entendimento da Suprema Corte no sentido de receber essas ações. Ou seja, o Supremo poderia sim estar sendo mais rígido no juízo de admissibilidade dessas ações, olhando para algumas ações e dizendo, esta matéria não é competência do Supremo decidir. Este tema deve ser debatido no âmbito do Parlamento. Nós tivemos já no Brasil algumas decisões da Suprema Corte que se caracterizaram como ativismo e que no seu mérito foram elogiáveis, dignas de aplauso, como a decisão das células tronco embrionárias. O problema é que quando nós temos uma decisão que ultrapassa o limite de competência de um determinado poder, como no caso específico do Poder Judiciário, ela pode ser, ora, uma decisão cujo mérito é importante, mas ali na frente nós podemos ter uma decisão cuja a ideia e o resultado não sejam os mais adequados. Por isso que não pode haver a extrapolação das competências privativas de cada um dos poderes, como lá atrás desenhou Montesquieu. Cada um tem que exercer o seu poder dentro das suas atribuições e competências, a fim de não invadir o poder do outro. E nós vimos, ao longo destes últimos anos, esta invasão de competência do Supremo Tribunal Federal para com o Parlamento. O governador Rigoto, com a experiência imensa que teve, e como grande parlamentar que foi, dizia antes do início do almoço, que também há um responsável aí, eu acho que é importante que seja dito também, há uma responsabilidade evidente do Parlamento brasileiro, tanto da Câmara quanto do Senado, porque tem sido omisso em determinados temas e tem sido omisso em relação à sua fiscalização que deveria fazer do Supremo Tribunal Federal quando este cometeu e vem cometendo excessos. Há uma discussão válida também, alguns defendem que quando o Parlamento não decide, abre espaço para o Supremo decidir. Eu não me filio respeitosamente a esta corrente, porque eu penso que se o Parlamento não conseguiu tomar uma determinada decisão e fazer regulamentar e fazer virar lei, é porque não houve a concertação de forças necessárias para que aquilo virasse lei. E isso não autoriza, pelo menos não está escrito no texto constitucional, que autorizaria o Supremo a invadir a competência do Poder Legislativo.
Mas há uma corrente que entende que sim, que a ausência de deliberação do parlamento poderia autorizar, por outras medidas que não a ADPF e a ação direta, mas quem sabe o mandado de injunção ou outras medidas judiciais, autorizariam o Supremo a se manifestar. O fato é que nós temos tido uma crescente nas decisões que se caracterizam como ativismo, fundamentalmente em virtude do número de ações diretas de constitucionalidade, inconstitucionalidade e descumprimento do preceito fundamental. Então, me parece que nós devemos fazer um debate no Brasil e este debate poderá produzir uma alteração ou via proposta de emenda constitucional ou via lei da ADPF, para que nós possamos criar alguns limites. Outro problema que tem sido verificado é que muitos partidos pequenos, que não têm representação efetiva no Congresso Nacional, perdem um determinado debate no âmbito do parlamento e no dia seguinte estão ingressando com uma ação no Supremo Tribunal Federal, judicializando quase que como um terceiro round de debate político que deveria ser exclusivamente realizado no âmbito das duas casas legislativas e não na Suprema Corte. Então, eu entendo que nós poderíamos promover um debate sobre as ações diretas e, neste debate, limitarmos o seu espectro de atuação e, mais do que isso, fazermos com que partidos políticos só possam ajuizar essas ações para provocar a Suprema Corte se eles tiverem um mínimo de representação razoável dentro das casas legislativas, para que não haja o que está ocorrendo hoje, que é, efetivamente, este debate quase que como um terceiro round do debate político. A própria Constituição Federal estabelece claramente no artigo 5º, inciso 2, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E este é o princípio do império da lei. No Estado de Direito, ninguém está ou ninguém deveria estar acima da lei. Nem o Supremo Tribunal Federal, muito menos os seus ministros. Todos estamos submetidos, ou deveríamos estar, presidente Fernando, ao império da lei. E vejam que hoje há também uma correlação de forças no Brasil que também precisa ser rediscutida. O parlamento, para agir em relação ao Supremo Tribunal Federal, precisa de uma proposta de emenda constitucional. 3/5, com a conta que fizemos ali na reunião de diretoria, se não me trai a memória, 49 votos. Um ministro do Supremo com uma decisão monocrática afeta o parlamento, declara inconstitucional uma lei ou suspende os direitos de um parlamentar, como aconteceu no ano passado. Então vejam que há omissão sim por parte do Senado e da Câmara, mas também há uma correlação de forças que não está justa e equanimemente distribuída pelo sistema que foi desenhado na Constituição de 88 e que durante muito tempo funcionou adequadamente. Portanto, presidente Celestino, eu penso que seja urgente que nós façamos um debate sério no Brasil, independente de qualquer posição ideológica, porque este debate e os excessos, eles ora podem desagradar um lado, logo ali na frente poderão desagradar o outro. Por isso que não pode se transigir em relação a nenhuma espécie de excesso. O Supremo Tribunal Federal tem a obrigação de respeitar a regra do jogo e o devido processo legal para que este país tenha segurança jurídica e para a Suprema Corte seja um farol para os demais tribunais. Porque senão nós vamos começar, e já estamos tendo, exemplos no juiz na comarca mais distante, que olha para este exemplo e também se sente, daqui a pouco, autorizado a não respeitar a regra do jogo. Portanto, o ativismo judicial tem sido mais recorrente no Brasil nos últimos 2 anos e a causa, como destaquei ou tentei destacar aqui, é exatamente a partir das ações diretas. Eu trouxe aqui, presidente Celestino, alguns exemplos, eu não sei quanto tempo eu tenho mais. Quanto? 55 minutos? Só 5.
eu trouxe aqui alguns exemplos que demonstram que o ativismo não é novo. O recurso extraordinário 955-227 era o tema 885. E o recurso extraordinário 949-297 foi por unanimidade nestes dois recursos. O plenário do Supremo considerou que a decisão definitiva da chamada coisa julgada sobre tributos recolhidos de forma continuada perderia os seus efeitos, caso a Corte se pronunciasse em sentido contrário. Foi aquele exemplo clássico que nós vimos esses dias de relativização da coisa julgada. Este, para mim, é um exemplo claríssimo e gravíssimo nos últimos tempos de geração de insegurança jurídica partindo da Suprema Corte Brasileira. Nós tivemos outros casos de repercussão, que foi a discussão a respeito da possibilidade da execução da pena após a condenação de segunda instância. E por mais de uma oportunidade, o Supremo voltou a discutir o tema que colide com a presunção de inocência constante na Constituição Federal, em menos de 9 meses, mudando de posição. Outra decisão que afeta a noção e o exemplo de segurança jurídica que deveria ser dado. Trouxe também o exemplo que já referi da ação direta de inconstitucionalidade 3510, na qual foi questionada a constitucionalidade da manipulação das células tronco embrionárias, abrangidas pelo artigo 5º da Lei 11.105 de 2005, a Lei de Biossegurança. Esse foi um dos grandes dilemas analisados pelo Supremo e foi uma decisão considerada como ativismo judicial, mas que referi e reitero, no mérito, muito correta. Então, o ativismo, ele tem efetivamente crescido no Brasil e isso tem que ser motivo de preocupação de todos nós, de toda a sociedade brasileira. Agora, já que me deram esses 5 minutos finais, presidente Celestino, agradecendo mais uma vez a oportunidade de falar para um fórum tão qualificado aqui na SIC de Caxias do Sul, eu iniciei essa minha manifestação dizendo que uma coisa era ativismo e que outra coisa era ferimento ao devido processo legal. Então nós temos que separar bem essas duas coisas e temos que reagir, como a OAB Gaúcha se orgulha de ter feito, de forma isenta e equilibrada no ano passado, apontando por notas públicas e pedindo providências da própria Suprema Corte quando nós entendemos que determinadas decisões violaram o devido processo legal. Isto é muito além e muito mais grave do que ativismo judicial. Isso não pode ser tolerado pela sociedade brasileira na medida em que mexe na regra do jogo e dá, como também afirmei, um exemplo para os demais tribunais que podem, interpretando esta decisão do Supremo Tribunal Federal, estas decisões do Supremo Tribunal Federal também violar o devido processo legal. A citação que fiz a respeito do plenário virtual é um exemplo. Se esta decisão do Supremo, no caso dos atos do dia 8, que eu não estou entrando no mérito do processo do dia 8 de janeiro, mas se esta decisão de deixar no plenário virtual, sem a possibilidade de sustentação oral pela advocacia, se este precedente do Supremo continuar válido, nós poderemos ter em diversos tribunais brasileiros adotado essa sistemática e muitos processos das empresas, das senhoras e dos senhores poderão estar afetados a um plenário virtual e quando as advogadas e os advogados que estiverem representando forem pedir o destaque para retirar do plenário virtual, isso poderá ser indeferido a pretexto desta decisão do Supremo Tribunal Federal. E nunca é demais lembrar, presidente Celestino, que a maturidade de uma democracia se explica pelo respeito das autoridades às normas constitucionais. Portanto, aquele que deve, por missão constitucional, guardar a Constituição, defender a Constituição, que é a Suprema Corte, não pode jamais interpretá-la lendo o que não está escrito no texto constitucional, ou pior, violando o texto expresso na Constituição, que é garantia fundamental de qualquer cidadão brasileiro. Justiça e ativismo são termos e conceitos que se repelem e que não há como conciliá-los.
Caso isso aconteça, a sociedade estará diante de uma traição à própria justiça e a uma conquista que a civilização levou muito tempo para sedimentar. A separação dos poderes, ela é parte fundamental para uma Constituição democrática e a sociedade é destinatária desta atuação de cada um dos poderes dentro dos seus limites. A flexibilização excessiva de um ativismo tendente a concentrar o poder apenas nas mãos de um órgão, ou pior, de uma pessoa, não pode ser aceita, sob pena de nós estarmos traindo o próprio conceito de justiça. E maior relevo ganha essa discussão em face de decisões monocráticas que acabam, como também destaquei no início, concentrando em um único ministro um poder literalmente supremo que pode declarar a inconstitucionalidade de determinada lei ou ato normativo. Para concluir, efetivamente, agradecendo muito a atenção de todas as senhoras e os senhores, espero não ter estragado esse agradável almoço que tiveram, mas quero reafirmar aqui o compromisso da OAB Gaúcha de continuar sendo defensora do Estado democrático de direito e da democracia na sua integralidade, presidente Celestino. Eu também afirmei isso na reunião e vou reafirmar. Vi muito no ano passado defesa da democracia e do Estado de Direito pela metade, porque só se dizia que não se podia e não se pode ter um regime de exceção de volta no Brasil, e a OAB Gaúcha falou isso por meio de nota, mas eu não via esta mesma defesa em relação a excessos que eram cometidos pelo Supremo Tribunal Federal. Falar dos excessos cometidos pelo Supremo e repudiar qualquer regime de exceção, isso sim é uma defesa integral da democracia e do Estado de Direito. E eu quero aqui reafirmar o compromisso, que enquanto for presidente da OAB Gaúcha, nós vamos defender a democracia e o Estado de Direito na sua integralidade, mesmo que em determinados momentos estejamos fazendo sozinhos, porque essa é a tradição da OAB do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade, parabéns pelo evento. Obrigado.